Olá galera do curso no WhatsApp, mais uma aula para você. Hoje é a aula 36, vamos falar da parte teórica, né? Modos, continuação dos modos gregos, né? Modos em geral. Cada modo tem, tá na página 105 aqui. Cada modo tem duas formas, a autêntica e a plagal. Para se compreender a diferença entre ambas, é necessário saber se o que é tessitura. Cada voz humana, né, ou instrumento pode emitir um número limitado de notas. Por exemplo, o soprano canta normalmente todas as notas compreendidas entre estas duas. Por exemplo, entre uma oitava mais uma quinta. Isso aí é o normalmente, né, compreendido, a limitação da voz humana. Outro exemplo, o fagote emita todas as notas compreendidas entre essas duas notas. Por exemplo, aqui no caso está Sol bemol e Fá sustenido. Só que uma oitava ultrapassa a oitava, né, mais, né, que vai dar Sol bemol, na verdade, e Fá, na verdade. Se fosse falar, na verdade aqui está falando da cravo de Fá, né? Então, na verdade, vai ser mais grave ainda. Ou seja, vai ser Mi, né? Voltando aqui, ó, Mi, Ré, Do, Si, Si bemol, mais grave, né? Aí ultrapassa a oitava do Si bemol. Aí vai pro Fá, mais uma quinta também, fagote, que é cravo de Fá. E esse conjunto de notas, da mais grave à mais aguda, que uma voz ou instrumento pode emitir, dá-se o nome de tessitura. A tessitura é indicada da seguinte maneira: soprano, por exemplo, uma oitava mais uma quinta, de Dó a Sol. O fagote, de Si bemol, como nós já falamos, a Fá, só que mais grave. Por analogia, chama-se tessitura de uma melodia o conjunto de notas abrangidas pela mesma, da mais grave à mais aguda. Assim, a tessitura desta melodia, por exemplo, moderato aqui, a base dela está entre Dó e Mi bemol, né? Trabalhando nessa região, a tessitura, até uma terça menor acima, depois da oitava. Continuando. Os modos explicados no capítulo anterior se acham todos na forma autêntica. A forma plagal de um modo começa uma quarta abaixo da autêntica. A final tônica do modo plagal é a mesma do autêntico. Exemplo, modo autêntico, né, começando em Sol. Modo plagal começa uma quarta abaixo, começa em Ré, descendente, né, uma quarta descendo, né? Então Sol descendo, aí Ré, né, seria uma quarta abaixo. Ou se fazer também a quarta de Ré também é Sol. Então fica mais grave. O modo plagal começa na quarta, né, da tessitura do modo autêntico. Se a tessitura de uma melodia abrange aproximadamente a final de um modo e sua oitava, o modo autêntico. Por exemplo, se a tessitura de uma melodia abrange aproximadamente a final de um modo e sua oitava, o modo é autêntico. Se a tessitura de uma melodia abrange aproximadamente a quarta inferior da final e sua oitava, e a melodia termina naquela final, o modo é plagal. Exemplo, modo dórico, que, por exemplo, modo dórico
Por exemplo, aí o modo dórico, a tessitura dele tá dórico autêntico. Ele vai de Ré, por exemplo, né, até a nota Sol. Aliás, a nota Mi. Ultrapassa a oitava. Agora, modo dórico final para grau. Começa em Dó e termina. A final tá no centro aqui, né? Termina na quarta de Ré. Então é o modo para grau. Então vamos terminar essa aula aqui, mas ainda falta um pouco. A forma para grau de um modo tem o mesmo nome da respectiva autêntica, precedido do prefixo hipo abaixo. Eis, pois, o quadro completo das escalas modelos dos 6 modos nas formas autêntica e pragal. Modo autêntico, por exemplo, dórico, de Ré a Ré. Hipodórico, que é o pragal, aí desce uma quarta, né? Seria Lá, quarta abaixo, não acima. Descendente, Lá. Começa de Lá a Lá. Então o modo dórico, todos os modos vai começar, por exemplo, normal, dórico, ele começa autêntico, de Ré e vai até Ré. O pragal começa de Lá, que é uma quarta abaixo, e vai até Lá, mas continua sendo Ré dórico. Modo pragal dórico, modo autêntico. E todos eles vão ser assim. Frígio também, por exemplo, o frígio de Fá a Fá, quando for pragal, desce Si, né? Frígio, por exemplo. Fá frígio. Então, aí já vem do Si bemol, no caso, né? Fá frígio. E aí vai de Si a Si, hipofrígio. Si bemol a Si bemol, na verdade, o certo seria, né? Modo lídio. Começa de Fá a Fá, abaixo de Dó a Dó, hipolídio. Então fica autêntico, fica só o nome do modo, dórico, frígio, lídio, mixolídio. E quando for plagal, fica hipodórico, hipofrígio, hipolídio, ok? O nome em que se acha uma melodia é identificado da seguinte maneira. Verifica-se a final. Observação: as melodias modais puras terminam sempre na final tônica. Se a melodia está acompanhada de acordes, veja se a nota mais grave do último acorde é a final do modo. Sobre a final, constrói-se uma escala abrangendo uma oitava contendo os acidentes fixos. Isso aqui é do método do Oswaldo Lacerda, beleza? Não havendo armadura na clave e havendo acidentes ocorrentes, deve-se verificar quais os que aparecem sempre nas mesmas notas e considerá-los fixos. 3. Verifica-se a posição dos semitons na escala assim obtida e determina-se o modo. 4. Observa-se a tessitura da melodia e decide-se entre a forma autêntica e a pragal. Exemplo: identificar o modo desta maneira. Então aí você, pelos grupos de intervalos, né, você vai identificar o modo, a melodia. Se ele é dórico, se ele é frígio, os intervalos dele. Final, por exemplo, aqui, a final terminou em Sol, aqui, né, no exemplo que tá dando. Começou em Sol e terminou em Sol. Escala com os acidentes fixos, já tem aqui, tem outros que são acidentes no decorrer, quando muda o modo da partitura.
Verificação do modo. Então aqui no caso é o modo frígio, que os intervalos é entre a primeira e a segunda e entre a quinta e a sexta. Semitom, os intervalos de semitom. Tessitura, forma plagal, é uma abaixo. A forma autêntica começa na tônica, a forma plagal começa uma quarta abaixo. Resposta, a melodia está no modo hipofrígio, no caso aqui. Definição. Tessitura é o conjunto de notas que podem ser emitidas por uma voz ou um instrumento. Então, tessitura é o conjunto de notas que podem ser emitidas por uma voz ou instrumento. Ok? Um abraço a todos vocês. Essa aula foi grande.